tranquilos, trouxe para vocês os meus comentários sobre Pearl, a prequel de X, A Marca da Morte, um slasher sensação do ano passado e que ganhou uma sequência um tanto quanto inesperada, também dirigida por Ty West, só que dessa vez co-roteirizada pelo diretor e pela atriz Mia Goth. A história da produção é muito interessante, já que a equipe de X escolhe a Nova Zelândia para as suas filmagens em razão do controle exemplar que o país teve da pandemia de Covid-19. Ao chegarem no país, eles precisam passar por um período de isolamento obrigatório de 15 dias. E nesse período, o Ty West fez um dever de casa com a Mia Goth. Eles iam escrever juntos a história pregressa da protagonista, vilã de X, e caso isso não desse em nada, ou seja, não fosse assim um roteiro tão bom para ser filmado, pelo menos a atriz teria um pano de fundo para apoiar as motivações da personagem. O roteiro não deu bom. O roteiro deu muito bom. E aí, o Ty West e a Mia Goth aproveitaram todo o arcabouço cinematográfico que havia sido montado para as filmagens de X e resolveram filmar também Pearl em paralelo. E o filme foi lançado no ano passado no Festival de Toronto, na sessão da meia-noite, e agora está chegando nos cinemas brasileiros. O roteiro nos leva a 1918, quando os soldados americanos que haviam viajado para combater a Primeira Guerra Mundial começam a retornar a seus lares. Mas não Howard, o marido de Pearl. Enquanto ela aguardam ansiosamente, ela permanece na fazenda da família, ao lado com a mãe conservadora e religiosa, que certamente foi inspirada pela mãe de Carrie, a estranha, e o pai, debilitado em razão de um derrame, incapaz de se expressar, incapaz de se movimentar. A única coisa que modifica a rotina diária de afazeres domésticos da personagem é a visita de sua amiga, a Mitzi, e também as suas idas à cidade, seja para comprar algum mantimento que seja necessário. E é quando ela conhece um projecionista que acaba abrindo-a para esse mundo do cinema, esse mundo do espetáculo, e acaba convencendo-a que talvez esta seja a forma dela fugir dessa morosidade de onde ela está. Diferentemente, inclusive, de X, a narrativa adota um formato technicolor, com aquelas cores bem mais expressivas, típicas da era de ouro do Hollywood. A partir dessas cores, nós conseguimos criar um contraste entre a fazenda, onde acontecem os eventos de Pearl, que é uma fazenda muito mais ensolarada, muito mais colorida, que vai, com o passar da narrativa, se transformando em um lugar mais sombrio, até que ela se tornará a fazenda onde Pearl receberá aqueles visitantes e matará um a um. Então, o que é interessante em Pearl ao lado de X é como nós vemos essa transformação. O passado mais cheio de cores, cheio desses contornos melodramáticos, desses excessos melodramáticos, que desaguam em um presente onde acontecem as filmagens bem mais sombrio, bem mais assustador, bem mais decrépito, igual ao passar do tempo e igual à frustração emocional da protagonista, que não teve seu sonho realizado de alcançar o espetáculo, de alcançar o estrelato. Nesse sentido, o sangue evita o realismo típico do slasher contemporâneo em favor de uma artificialidade. O vermelho é mais expressivo e essa tinta, que mais parece uma tinta mesmo, que perverte, degrada também os cenários fluidos e também começa a frutificar os pensamentos maldosos da protagonista, que caminha com uma roupa vermelha que a infantiliza, mas ao mesmo tempo que confere um certo grau de ameaça, um certo grau de malignidade às suas ações. Inclusive, X e Pearl são filmes sobre a quarentena, mas são filmes sobre a quarentena que abordam de formas diferentes. Porque se o primeiro trata do confinamento de uma equipe de filmagem nessa mesma fazenda e o desejo de fugir quando a matança começa, Pearl já discute o nosso isolamento de múltiplas formas. Não é só o isolamento físico, mas é também a impossibilidade de sair daquela situação em que se está. Enquanto os personagens de X tinham a capacidade de poder fugir, ainda que essa fuga fosse frustrada, Pearl, ela está presa, terminantemente presa, não apenas fisicamente,
mas emocionalmente. Aí você vê, por exemplo, que o pai está confinado em uma experiência assistida, na cadeira de rodas. A mãe está confinada a cuidar daquela família. Pearl está confinada aos seus sonhos que nunca se realizarão. Ela parece inocente, mas aos poucos a inocência começa a dar luz para ressentimento. Começa a dar luz a esse temperamento psicopático dela. E que, inclusive, tem que chamar atenção a relação entre a mãe, interpretada pela Tandy Wright, e a Pearl. Porque nós temos uma dinâmica um tanto quanto parecida, como eu já citei, com Carrie a Estranha. Só que a opressão não é apenas ou não é excessivamente religiosa. A opressão é quase como se a filha manifestasse ou debochasse com sua juventude da incapacidade da mãe de deixar aquele isolamento. Então ela é humilhada, ela é violentada verbal e fisicamente até o ponto do limite, até que ela explode. E essa explosão é trazida em cena pela atuação que talvez seja uma das melhores atuações no cinema de terror contemporâneo, ao lado de Toni Collette em Hereditário, ao lado da Florence Pugh em Midsommar, ao lado da Lupita Nyong'o em Nós, aquela atuação dupla dela, porque a Mia Goth, ela consegue ser muito mais intensa do que ela foi em X. Ela transforma esse exercício de estilo, desse regresso, dessa brincadeira quase de criar uma história pregressa, em uma componente mais perturbadora. Porque é uma personagem que atravessa um arco claramente negativo, que sai do sonho ao pesadelo, e ela acaba contaminando o mundo ao seu redor com esse seu pesadelo. Ela deixa a ilusão em direção à desilusão, ela deixa aquela ingenuidade em direção à brutalidade. E você tem talvez um dos grandes momentos do cinema no ano passado, que é justo o monólogo dela durante um jantar em família, que vai inclusive encadear e vai conduzir o espectador para a cena final, em que a atriz é capaz de sustentar um olhar que ao mesmo tempo é desesperado, implora socorro, e ao mesmo tempo é ameaçador, é insano. É muito por causa dela que todo esse projeto funciona. E essa trilogia que vai se concluir com Maxine. Porque Mia Goth, ela conseguiu capturar a essência da Pearl, primeiro nesses dois filmes, vamos ver como ela vai trabalhar a Maxine de uma forma mais expressiva no último. Então ela usa esses mesmos sonhos das duas personagens, nesses dois filmes, como molas para uma atuação que discute esse desejo que nós temos de fugir de quem nós somos e, sobretudo, a incapacidade e, ultimamente, a inutilidade desta fuga. Nós nunca poderemos deixar de ser quem nós somos, nós até podemos nos enganar. E até certo ponto, Pearl se engana. Até quando abraça, de uma vez por todas, a sua personalidade psicopática. Mas nós sentimos um pouco de compaixão. Nós sentimos um pouco de tristeza em perceber que aquela garota nunca mais vai deixar aquela fazenda. Para Pearl, eu dou 4 estrelas em 5. E não deixe de se inscrever aqui no canal para mais dicas diárias de filmes e séries. Comente abaixo também o que você achou sobre Pearl. E a gente se vê numa próxima. Tchau!